Boa tarde, Guilherme Vergara. O Guilherme Vergara é nosso convidado hoje no Conversas da Casa. E vou apresentar um pouquinho assim, da trajetória do Guilherme e a gente dá início à conversa. O Guilherme ele fez o PhD, né, na Universidade de Nova York, em Arte e Educação. O mestrado Estúdio Arte e Ação Ambiental, também na Universidade de Nova York. Ele é atualmente professor associado do Departamento de Arte da Universidade Federal Fluminense e coordenador do curso de graduação em arte. É também professor do mestrado da UF, também, em Estudos Contemporâneos das Artes. Foi curador e diretor, né, do Museu de Arte Contemporânea, o MAC, de Niterói, entre os anos 2005 e 2008, ao qual, nesses anos, eu pude participar e estar junto como educadora. E, posteriormente, em 2013 e 2016. Uma outra experiência que eu acho importante, né, Guilherme, colocar aqui, é o seu trabalho no Instituto Mesa, né, como cofundador do Instituto Mesa. A ideia da gente começar com uma conversa em espiral, né, que foi um pouco do que a gente falou, o que esse estado do agora, né, esses acontecimentos, né, que têm sido acontecimentos muito intensos, né, no meio de uma pandemia, no meio de diversas revoluções acontecendo, o que esse estado provoca, e você acha que traz provocações para as instituições de arte, para o campo da arte, para os artistas, que dispositivos isso gera nesse meio, né, das instituições do século XXI? Vamos pegar essa... Primeiro, a gente pode começar com a ideia de uma conversa em espiral mesmo. Faz tempo que eu gosto desse conversar em espiral, porque é um conversar em curva e que a gente não tem uma linha reta de causa e efeito e de respostas objetivas. Então, a gente está diante do que já podemos identificar como um colapso, uma mudança, um termo que também está sendo a aceleração do agora, né? Uma aceleração impressionante. Por outro lado, mediante isso que é a razão desse encontro, quer dizer, a gente está aqui conversando dentro de uma plataforma remota e estão sendo gerados vários encontros assim impressionante através dessa plataforma, conferências, debates, conversas, lives. Então, essas plataformas de encontro, de uma certa forma, estão compondo, né, algum ativador, ou seja, né, um dispositivo, né, da tecnologia dentro de uma dobradura com os afetos, dentro de uma dobradura com presenças e ausências. Então, a gente está... esse input da tecnologia que nos une nesse momento faz parte de algo que a gente está convivendo diariamente, né? O fato de a gente estar no isolamento social, né, leva a gente constantemente a ter um tempo doméstico, um tempo com as coisas de casa maior, mas, ao mesmo tempo, chegam para a gente perguntas que nós ainda não sabemos resposta. Então, conforme você me apresentou, eu estou na coordenação da graduação do curso de arte da Universidade Federal Fluminense. Sim. E é ali que tem, né, digamos, o meu agora mais problemático. É uma realidade de vários níveis. Mesmo em 2019, quando eu assumo essa coordenação com Tato, nós dois já estávamos com essa pergunta: o que significa um curso de artes, a formação de artista para o século XXI? Isso antes da pandemia. A outra pergunta que casa com esse agora,
já no século, ainda no 2019 e tudo, pós-museu, o que significa expor? Essas perguntas estão cruzando aí a nossa conversa espiral de hoje. Quer dizer, a pandemia, ela chega, ela penetra nessas esferas, ela tem revelado sombras tremendas, né, que todos nós já sabíamos, né, essa esfera de um capitalismo global perverso e que se desmascara constantemente, né, esse Estado Brasil que a gente está vivendo também em colapsos inacreditáveis e mais ainda o contingenciamento devido a essa entidade invisível, né, internacional, global, de um vírus, Covid-19. Quer dizer, isso tudo está no meio da sua pergunta. Não podemos, não podemos e não devemos, para começar, tentar separar essas coisas. Sim. Talvez um aprendizado que a gente tem aí pela frente, que toda a razão europeia nos ensinou e nos educou, nos formou a pensar por análise. Pensar por análise é pensar por decomposição e separação. Separação entre ordens, separação entre categorias, todo esse exercício analítico de tirar a dimensão do emaranhamento como uma trajetória acadêmica ou cartesiana que ainda habita isso. Então, diante disso, a sua pergunta vai para as instituições. Bom, não estamos falando de todas as instituições, mas podemos dizer que dentro das nossas trajetórias, e você está, né, dentro dessa gestão da produção de curadorias educativas, né, produção de sentidos e políticas pedagógicas, como que você está entrelaçando, ao mesmo tempo que você está dentro de uma política institucional. Tá? Essa é a esfera onde você está e é onde também nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos lá no MAC Niterói. Então, a ideia que eu começaria essa resposta é o agora. O que é um agora e como esse agora de colapso, ele, ao mesmo tempo que ele é um agora de distopia, de desforma, ele é também provocante, talvez, a todos nós rejeitarmos, talvez, como esperança, uma normalidade que era antes, que era uma normalidade confinada a certas hierarquias e categorias de saber extremamente colonizadoras e patriarcais, em todas essas dimensões. Talvez o colapso nos dê uma brecha para desejar, não queremos mais isso. Então, a pergunta é o que está mudando e o que queremos mudar e como a gente pode retomar isso a partir de uma arqueologia dessas, vou dizer, dessas trajetórias que podemos delimitar assim, em 1996 o MAC, né, inaugura. Né? Então, a gente se inaugura no MAC, se inaugura, tem lá. E atualmente, essa questão de o que mudou de lá para cá, o que está mudando de lá para cá, o que está precisando mudar, que colapsos, né, são necessários e que espaços, mediante esse colapso, abrem para uma necessidade e uma urgência de transformação. Talvez não podemos também adotar nenhum otimismo, nada dessas mudanças vai ser fácil, né? Acreditar que é o fim do capitalismo, ou né, isso não seria tão simples dizer, mas que existe um reconhecimento, né, que há uma crise planetária e que o capitalismo está, né, intrínseca a essa crise. Há uma crise que pode se chamar de crise do antropoceno, uma nova ordem pela crise do antropoceno, né, um pós-humanismo. Tudo isso vem a partir desse momento do agora. Sim. Não que essas questões sejam novas, mas sim, elas se tornam espessas. Elas se tornam evidentes, né, Guilherme? Assim, elas se colocam, elas se tornam, na verdade, elas existiam já de alguns anos para cá, e elas parecem que tomam corpo, né?
corpo, voz, parece que elas tomam forma, né? Uma forma mais visível daquilo que era um pouco escamoteado, né? E queria te provocar, continuar falando, assim, você estava falando desse momento ao mesmo tempo de uma telepresença, de uma coisa, e que esse momento gera novas formações de usos da tecnologia, né? E o pós-humanismo tem um discurso também muito atrelado a essa ideia do homem-máquina, né? Do homem que geraria novos afetos, novas possibilidades de pensamento coletivo, né, do Pierre Levy, que vai falar dessas máquinas, dessa intuitividade e dessa inteligência coletiva das máquinas, ao mesmo tempo que a gente não pode se abraçar, não pode se tocar, não pode se ver como carne, né? Assim, essa convivência e é uma palavra que eu me lembro que você sempre trouxe muito para a gente, que eu levo comigo sempre, essa convivência dos opostos, né? É o que você está falando, por exemplo, esse capitalismo quer dizer que a gente sabe que não vai vencê-lo, mas essa convivência dos opostos fica muito intensa, né? Muito, muito esgarçada, né? Muito vista, né? E como que você vê essa essas forças, né, que são sempre rizomáticas, que estão ali, que um puxa para cá, puxa para lá, e vão reconstruindo questões a partir da importância da experiência. Porque é uma experiência, acho que única, essa do agora, e daquilo, e aí trazendo para quem conhece a construção do seu trabalho, né, uma frase, na verdade, que é uma palavra dupla, né, do que você sempre chamou de coleção de experiências. Qual que é a importância hoje, a urgência dessa coleção de experiências em detrimento à coleção dos monumentos, a coleção... O que significa isso? Que relevância isso toma, né, hoje? Essa coleção, essas... Eu vou começar, né? Que bom que você trouxe convivência dos opostos. Na verdade, é interessante a gente colocar nessa conversa nossa, a relação, como a gente faz da experiência um próprio laboratório conceitual. Ou melhor, como a gente lida de estar pleno na experiência e daí, a partir daí, encarnar e construir conceitos. Essa já é uma relação descolonial. Porque o colonial essa reprodução, repetição, né, de espelhos e modelos de fora. Então, todo esse processo descolonial, que hoje tem falta, mas estaria lá perto com Paulo Freire, né, de você pegar um aprendizado existencial, pegar a educação para construir sujeitos políticos, a consciência a aquisição de linguagem como uma aquisição política dentro do que ele chamava de aprendizado existencial. Esse século XX produziu nessa dimensão do agora, de uma espessura, como um instrumento político, e, ao mesmo tempo, que é um oposto aí que eu estou falando, que é um anacronismo, é o mesmo século que gerou tantas relações de alienação, ou né, aquelas relações onde as instituições reproduzem modelos, seja a universidade, seja a produção acadêmica, ou seja os museus, ou seja os comportamentos acadêmicos, ou os movimentos artísticos. Quer dizer, isso é um lado do século XX, e o outro lado, guerrido e resistente, é buscar linhas de fuga. E essas linhas de fuga são todas relacionadas à experiência. Então, a gente poderia dizer que nessas relações instituintes, né, de exercícios de linha de fuga, de resistência, podemos considerar a importância de reconfigurar a experiência.
Então, aí, a experiência ela não é universal, ela é singular. Sim. Então, Tem um assim, livro do La Roça, até estou lembrando disso, que ele vai falar, inclusive, do saber da experiência, né? Que é super bonito, assim. Essa ideia de que da própria possibilidade de se propor o inaugural, no sentido do experimentar a priori, né? Ele gera saber, né? Esse texto dele vai falando disso. Ele gera saber e gera linguagem, né? Que é o saber da experiência, né? E daí a construção dos sentidos, né? E isso, acho que no MAC, por exemplo, o que eu pude experimentar no MAC, queria que você trouxesse talvez para um exemplo no real, assim, né? No MAC, por exemplo, o que se chamava de coleção de experiências, em algumas exposições, por exemplo, que a gente e as construções dos artistas no embate daquela obra, daquele monumento, quer dizer, da arquitetura de Niemeyer, né, assim, que se coloca como antimuseu e como museu, mas como antimuseu e que gera esse estado de uma possibilidade de experiência. Ele te coloca como um lugar de uma possibilidade de reconfiguração, inclusive de pensamento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso a partir de exemplos dentro do MAC, na sua gestão lá no MAC, porque isso eu pude presenciar como educadora e isso era muito forte. Como política institucional, inclusive. eu acho que a gente tem, então, aí, vamos falar dessa coleção de experiência. Para falar dessa coleção de experiência, realmente, ela, primeiro, ela justapõe, ela faz uma dobra, e a história dos museus está ligada ao colecionismo de objetos. Sim. E a coleção de experiência, principalmente, né, foi pensada, refletida a partir das experiências do MAC. Então, foi ali que tinha um contraponto, surge um universo paralelo. Você tem uma coleção de objetos e a gente reconhece, pela experiência do MAC, uma perversa alienação social. Quer dizer, a gente tem a coleção do João Satamini, tem todos os anos 50, anos 60, é uma excelente, uma brilhante coleção, que eu acho que também Sim. Vocês têm aí do Roberto Marinho também uma brilhante coleção, mas uma coleção que a gente sempre coloca. Qual é o desafio do contemporâneo para os museus? Então, como é que aonde está a Roberta nisso? Aonde está, né, a hierarquia dos curadores nisso? Quer dizer, a escola europeia, né, de curadorismo e de colecionismo, tudo, ela vai com uma centralidade perigosa, mas ela é colonizadora, porque é a centralidade da história dos objetos. É a centralidade das histórias, e o que se expõe é a história dos objetos sob uma ótica e uma narrativa de um único narrador, que muitas vezes reproduz e repete conceitos que são universais, e o discurso, então, né, que se oferece para a sociedade, para o público, é de um grande espaço de alienação. O MAC, né, que eu pude conviver com isso, foi estar nessa zona de contato, em escuta, ouvindo e acompanhando essa espessura do tempo, e essa espessura era uma espessura de alienação. Então, a espessura do presente, que é um termo do Mário Pedrosa, ela não tem qualidade, ela pode ser de alienação, como também pode ser de admiração e transformação. E esses termos surgiram com a experiência dentro de um laboratório, o MAC. O MAC, com aquela grande paisagem que abraça o museu, coloca uma atração de vários públicos que não são os únicos, né, dos peregrinos da história da arte. Ela abre. E, nesse sentido, o MAC é pregnante de um pensar desse lugar, dessa coincidência dos opostos que você falou. É uma coincidência dos opostos porque ali era um monumento,
Então, aquele monumento do Niemeyer é um monumento de uma forma, digamos assim, quase que, né, do monumento ao construtivismo russo, mas tem toda uma utopia concreta. E a gente habita a temporalidade. Então, o trabalho que você acompanhou era de uma microgeografia, que a gente comentou. Sim. Então, a gente trabalhava na sombra do monumento, a gente trabalhava nas relações humanas, na possibilidade de uma espessura, de um paralaboratório de múltiplas leituras. Então, aquilo foi conduzindo a transformações ao longo do tempo. E, ao mesmo tempo, a própria arqueologia da criação, da concepção da forma arquitetônica por Niemeyer é reduzida a uma frase que ele diz assim: a paisagem pedia uma forma circular. Essa redução também transforma a própria paisagem, e eu repito isso várias vezes. O que está por trás dessa frase? A paisagem pede. É o que o Merleau-Ponty fala, mundo vivo. Então, o que acontece intuitivamente, naquele caso do Oscar Niemeyer, a paisagem pede, é o que o Merleau-Ponty vai falar de uma intersubjetividade, de um intermundos. E aí o mundo que está ali, a paisagem, é um mundo vivo. Certamente isso não era uma preocupação política, estética, pedagógica do Oscar Niemeyer, mas ela está registrada na fala dele intuitiva. E nós habitamos esse lugar. E como, então, assim, porque é interessante, porque esses caminhos, né, e essa atitude do Niemeyer, eu estava relendo essa história até, e o Ítalo Campofiorito fala para ele, mas você não quer visitar outro lugar? Ele falou, não, é aqui. A ideia de intuitiva, né? Assim, também de um entendimento, de chegar, olhar e vivenciar aquilo intuitivamente. Isso, de acordo com o que você está falando, quer dizer, um pensamento fenomenológico daquilo que não é você quem diz, é o mundo que te fala, né? Assim, um pouco a inversão dessa de quem fala, né? E de um humano que já talvez esteja numa relação não de controle de um posicionamento europeu, mais um humano que se deixa invadir, que se deixa estar permeável pelo mundo, quase como uma membrana mundo e homem, né? Mas, ao mesmo tempo, aí eu queria te provocar, porque ao mesmo tempo, o MAC, com toda a beleza que aquele monumento ele poderia ser uma forma alienante, né? No sentido, se você não tem uma assunção política daquele espaço, um entendimento, e aí de sociedade naquele momento, né? Na década de 90, início dos anos 2000, que você assume, faz o arte ação ambiental e todas as práticas que você instaura ali, se não tem uma assunção política dessa poética do Niemeyer, que era enfim, era um comunista e tal, mas eu acho que não estava ali implicado esse... Enfim, eu acho que o que está implicado é tomar isso como algo político e ético. E aí tem muitos programas, por exemplo, como se tomam aquilo que te dão, como que a gente toma emprestado a fala de um outro, né? E queria que você falasse, porque eu acho que tem, sim, uma tomada política muito importante da prática que é inaugurada ali, dos fóruns, que eu acho que são inaugurais. Queria que você falasse um pouco dessas experiências, do Arte Ação e tantos outros. O que eu gostaria de me referir é exatamente isso. O termo que Michel Dissertot usa é a coincidência dos opostos. Sim. Eu acho isso brilhante, porque coincidência dos opostos seria a reversibilidade, a reciprocidade dos opostos. Então, A está certo e B está certo. Eu posso dizer que lá é um monumento, tá? Posso dizer que lá faz parte de um projeto de marketing da cidade, posso falar isso tudo. Sim, e posso falar das microgeografias, das micropolíticas que foram surgindo ao adotar aquela forma como laboratório.
E esse laboratório era um laboratório, primeiramente, começamos como um laboratório pedagógico, onde a gente fazia um convite aos visitantes e tudo, indagando aonde começa o museu. E nessa indagação você tem um portal de mudança de estado de consciência na experiência. Ué, eu estou ali no pátio do MAC, eu olho, olha, está tudo aqui, né? A própria paisagem diz, tudo isso aqui é parte de uma única experiência. Essa unidade da experiência surge dessas nossas conversas peripatéticas, né? Subindo a rampa, que a gente chama de um ritual da rampa. Então, tem uma conversa em espiral. Todas essas práticas não foram premeditadas, não tinham a priori, foram invenções constituídas para quebrar a alienação. Então, havia uma premissa. A premissa era alienação em princípio. Então, essa alienação é a alienação desse status do humanismo, de artistas geniais, fizeram objetos geniais. Aí eu estou com o próprio Merleau-Ponty, que fala todo objeto histórico é fetiche. Então, nós estávamos ali duplamente trabalhando para o fetiche dos objetos. E, ao mesmo tempo, como é que a gente poderia subverter? Então, as práticas, nossa, e aí a gente pode lembrar autores como Paulo Freire e Milton Santos, era a questão do acontecer solidário, do dialoguismo. E nisso eram micropolíticos completamente invisíveis. E aí você tem, que a gente vai chamando de coleção de experiências, que a gente começou a esgarçar, ganhar espacialidade e gerando jogos, né, jogos neoconcretos, jogos e espaços de ambientes de interlocuções e diálogos. Aí o museu passou a ser uma máquina que não só tinha uma coleção de objetos expostos, mas o visitante passava de uma forma ainda de microgeografia a um agenciamento de coautoral, ser co-criador. E aí tem uma visão de futuro. A primeira visão é, ali é um laboratório de futuro, onde, né, digamos, essas casas podem ser vistas, como a Lígia Clark viu, um abrigo poético. Isso é Lígia Clark, em 64, e ali se encarna esse laboratório de percepções ou um corpo de múltiplas vozes, um corpo de múltiplos corpos. Você percebe que a experiência vai como se fosse um dínamo na bicicleta, vai atraindo novas percepções. Ao mesmo tempo, a gente tem em 1999, quer dizer, 3 anos de museu, o Camilo chama Antônio Manuel e Arthur Barrio. Ele chama Antônio Manuel e Arthur Barrio para uma exposição para celebrar os 500 anos, que a gente, hoje em dia, teria dúvidas se a gente teria que celebrar 500 anos, mas, com certeza. Enfim, não hoje deveria. Ninguém faria. Hoje não seria. E o Antônio Manuel vai para a varanda, para aquele... E aquela borda da varanda, que nas exposições anteriores, elas foram extremamente fracassadas. Você pode imaginar que o museu foi inaugurado em 96 com o acervo do João Satamini, com 105 obras, uma curadoria do Reinaldo Ruiz, que veio do Paço. Então, foi um deslocamento de objetos para uma forma circular. Então, foi, sabe... uma coisa tão difícil, porque era difícil para o Reinaldo, era difícil porque o lugar estava sendo inaugurado. É como um instrumento musical ainda em inauguração. E isso, para mim, foi parte de toda essa coleção de experiências. Primeiro, quando você está no tempo histórico e, ao mesmo tempo, tempo poético. Ali havia uma inauguração, não de um passado, porque não havia passado de arte contemporânea em Niterói, né? Mas de um devir, e esse devir que a própria Boa Viagem, aquela ponta, teve com a escola do Grupo Green, no século XIX, né, que romperam com a Escola de Belas Artes. Então, ali tinha um palimpsesto acontecendo. Sim. Então, agora para se pegar esse palimpsesto como um acontecimento e como uma prática dentro de um espaço de objetos, né, que você está falando, quer dizer, como é difícil, de repente, botar 105 obras dentro de um lugar que é aberto. E redondo, né? E redondo. Como curador, né, no caso, que tem esse e a gente está falando de práticas não colonizantes, né, daquilo que não é, que foge
a um entendimento de uma prática colonizadora, no sentido que como montar, assim, porque assim, eu pude viver ali no MAC, ver em algumas exposições, que eu nem estava lá, por exemplo, uma exposição da Baía de Guanabara, não me lembro o nome do título, e você está falando de toda essa história da Baía de Guanabara, que tem um forte, tem uma igreja, quer dizer, e essa pintura do Green, toda essa história que está colocada de passado, mas como inauguração de futuro, como fazer entrar tudo isso num processo de curador de arte contemporânea. Eu acho se dá para você, assim, ou ser um não curador, ou um descurador, ou um cuidador, né? Que é o que como fazer, porque é um trânsito, né? É um trânsito que tem que ser feito. Eu prefiro pensar assim, a trajetória foi uma trajetória de circularidades, então tem vários, né, a prática do espaço, a prática, né, híbrida de contato com os outros da história da arte, que os outros é o público, a sociedade, e principalmente de um lugar que é um mirante, que é um mirante a olhar para fora, é um lugar turístico, tudo aquilo que oficialmente o mundo da arte tinha incômodo, que aqueles, né, que passa a ser, né, habitué, né, de um lugar que é um lugar turístico. Isso aí faz parte, então, indissociável do acontecer geográfico, da geografia da arte do MAC. O próprio Antônio Manuel, que fica um mês visitando a varanda, até que ele põe o que ele ia botar as urnas quentes, se ele não põe as urnas, ele põe aqueles muros, e aqueles muros com buracos, onde 7 muros são colocados no percurso da varanda. Então, as pessoas vão visitar e essas pessoas visitam e passam de um buraco para outro até sair na saída do museu. Ali se inaugura um site específico, uma especificidade em completa ressonância com a concepção do Oscar Niemeyer, porque ele faz uma rampa em espiral, como se as pessoas, olha, antes de entrar no museu, dê um giro de 360 graus, olhe o fora. Então, olhar o fora e dentro, essa reversibilidade, é como se o museu inaugurasse conceitualizações que a gente pode colocar. O duplo do museu é um pós-humanismo. O duplo do museu é uma relação de coadjuvância, de cocriação. Agora, isso não é garantido. Então, a própria relação de curadoria como uma política de uma institucionalidade de cocriações, uma política que tem uma relação de lugar, o conceito de lugar, ele é indissociável das práticas políticas de saberes. Então, é nessas transformações que a gente pode dizer, a gente foi um cuidador daquilo que não tinha a priori, que não tinha modelo. Daí era uma grande dificuldade você conviver com isso. O próprio mercado da arte, o mundo da arte, a capital da arte, havia muita resistência em relação ao MAC. Por quê? Chegava lá, o Nelson Lerner foi um que disse, por que museu se isso aqui, a forma é tão de sucesso, ninguém aqui veio para ver Nelson Lerner. Então, essa relação de um lugar fora, à margem, à beira do abismo ali, é uma geografia, uma geopoética fundamental. Então, o que a gente pensa é de como se reconfiguram as categorias e os papéis. Educador, a forma ali tem uma dimensão de uma nova era, teria uma nova concepção, que a gente ainda não conhece bem. Poderíamos dizer que tem uma coincidência entre o humanismo, a utopia concreta dos modernistas, lá pelo Niemeyer, e uma outra que a gente desconhece, que é essa distopia, ou uma heterotopia das relações, né? Seria isso simultaneamente casado. Então, na verdade, esses papéis é como se o lugar tivesse voz, e o lugar tivesse, né, indicando situações que, desde a concepção da própria forma arquitetônica, está indicando novos modos de pensar redondo, pensar circularidade. Por isso que, recentemente, eu ia falar com você, eu estou muito assim, impressionado com as ressonâncias com o conceito do Bakhtin, que ele fala de cronotopos. E cronotopos é a forma do tempo. É como se aquilo, Bakhtin de 1926, ou
1961, Merleau-Ponty, quiasma, o lugar de reversibilidade, o lugar de entrelaçamentos. Essas definições ainda de pensadores do século XX, elas ainda são prenúncios de uma virada que a gente está no meio dessa espessura, ou como o próprio Mário Pedrosa diz, nós estamos no meio de uma cambalhota. E o MAC deu uma cambalhota a todos os profissionais, artistas, e que trabalharam lá, porque tinham que sair de um lugar de cubos, um lugar linear. Essa virada, essa cambalhota, esse pensar redondo, né, é um lugar para se poder pensar a pregnância de um pós-humanismo ou de uma descolonialidade. Eu acho que essa... E, por último, assim, dessa pregnância, a leitura da Else Lagros, e um livro que ela tem, A Fluidez da Forma, ela traz o seu convívio com os Caximaua, nessa sociedade indígena, e a fluidez da forma, é fascinante o que ela descreve como fluidez da forma. É que, né, nós, da razão, essa razão europeia, estamos muito ainda, digamos assim, atrelados, amarrados a uma condição de fixitude da forma. A nossa estética é uma estética de fixitude e distância. E quando se fala em fluidez, fala exatamente nesse espaço-tempo que converge e se dissolve. Então, o MAC também tem essa relação, né, de uma cosmopoética que talvez que não tenha nada a ver com o consciente do Oscar Niemeyer, mas todas as ocas que ele faz, né, gera geopoética e poética. Nesse sentido, ali tem um devir que a gente está conversando. É um museu escola, é um museu para laboratório, é um museu fórum. Todas essas possibilidades fazem parte da pregnância dessa forma, onde a utopia da forma passa para um outro tipo de relações, que já são essas que a gente está comentando, de microgeografias de afeto, museu-fórum. Então, não basta expor objetos. E aonde vai o visível e invisível, conforme o Merleau-Ponty? Os objetos têm que ser recuperados da condição de visível para uma outra escalada do invisível. Então, os curadores, pesquisadores e tudo, quando eles colocam uma obra de arte, seja de 1950, 1920, ou do agora, não estão colocando um objeto, estão colocando um campo, né, ativo, né, de produção e pregnância de subjetividade. Essas são as compreensões para se pensar uma escola de curadoria, pedagogia e relações humanas, ou direitos humanos. Então, é nesse sentido que a gente está nessa conversa do colapso. O colapso é o colapso de uma crença no objeto, o colapso de uma forma fixa, o colapso dessa estética da distância e do horizonte para algo da pregnância. Na verdade, é como se fosse algo que fosse quase premonitório, né? São formas premonitórias, assim, me parece, e que são inaugurais no sentido de de dar esse nó na cabeça, né? Você falou do Nelson Lerner, ele fala por que museu, mas ele coloca a praia olhando para a praia, né? Ele faz um espelhamento, né? Fiquei lembrando dessa exposição, né? Onde o guarda-sol está dentro do museu, né? Um museu ou praia, terra-vista. né? O terra-vista, exatamente. aquela obra é brilhante, ele põe a terra-vista, ele põe todo mundo olhando para fora e transforma o museu num navio. Aquela obra no MAC, ali, eu nunca vi nada igual. Assim. Aquilo é brilhante. E aí, Roberta? Terra-vista olhando para fora, né? Sendo dragado, né? O objeto sendo dragado pela história da humanidade, né? Assim, não, eu só queria acrescentar, quando você, né, me perguntou sobre coleção de experiências, então eu poderia listar uma coleção de experiências de intervenções, instalações artísticas que não existiam a priori e que os artistas pensam com o lugar. Então, sim, se repete aquilo que o Oscar Niemeyer fez para a forma do MAC, pensou com o lugar. E pensar com o lugar é mundo vivo. E aí volta a Merleau-Ponty, o lugar é carne. Então, essa atração para fora está no DNA, está no mito de origem ali. Então, qual é a coleção que eu poderia citar, que eu botaria assim? Isso é uma coleção de experiências que só existem para o MAC. Eu tentei aplicar para
uma bolsa para a gente fazer um arquivo dessas, né, dessas coleções. Então, você tem um Antônio Manuel na varanda, aquilo só existe na varanda do MAC, com aqueles desejos de olhar para fora. Ele já fez muros com buraco no CCBB de São Paulo, né, em Veneza, mas a relação humanismo e pós-humanismo estava ali, porque era o desejo de comunhão, de ficar suspenso numa situação onde você volta a ser micro, o ser humano passa a ser micro. Então, aquela forma humanista, monumental da arquitetura se torna suspensa e invisível num abismo. O próprio Nelson Lerner coloca todas as criaturas daquela coleção olhando para fora. Aí o espectador, os visitantes chegam lá e se alinham, formando mais uma linha de criaturas. E aí você vai... A Lia do Rio, com um artista argentino, botou aquelas vozes da baleia, né, com aquele trabalho, a pintura do Leandro, né, que é do século, acho que, se não me engano, é de 1700, né, da Baía de Guanabara, com as baleias. Então, você ter obras que só existem ali. Então, essa noção de uma obra de arte, escultura, museu, laboratório, está ali como ressonância desse momento de origem. Então, Sim, a potência... mas a gente poderia falar, por exemplo, que eu acho que vai além, pode até confundir para quem é da área, assim, a gente poderia falar até de uma genealogia da própria Lendarte, de toda essa questão dos anos 60, que vem com essa ideia de consciência, né? A ideia da consciência, de que a arte é provocadora de consciência, isso está lá na década de 60, né? Mas quando isso vai para dentro de um museu, eu acho que isso tem uma outra significância, né? Assim, do templo, o templo queria que você falasse um pouquinho disso, porque é como se fosse o templo que vai guardar, e aí eu volto 105 obras, ele não guarda, né? Ele não guarda, né? Ele não... ele é site-specific, né? Como a Lendarte trabalhou com essa ideia de lugar, mas eu acho que é muito provocador por ser museu, né? Por ser historicamente a história dos museus, a história de colonização dos museus, né? A ideia de que a gente sabe que as instituições museus estão atreladas a histórias de poder, de construção de conhecimento de determinada classe, de determinada... Então, quer dizer, isso já tem um site específico politizado, né? Te coloca num abismo, né? Te coloca Niemeyer te coloca ali num abismo mesmo, né? E aí você tem que estar disposto a se jogar, né? Se jogar no abismo. Eu acho que E não só se nesse... jogar, mas mergulhar com as baleias, quer dizer, para não ser tão pessimista, mas assim, ao mesmo tempo, você se joga no abismo, você te coloca no abismo mesmo, é radical, né? eu acho que a noção de abismo, né, na escolha, né, do acidente poético, Mac, então, é um acontecimento, né, geopoético, porque ele escolhe esse afastamento, põe a construção na beira, no abismo. Então, como você transforma todos esses impulsos intuitivos do Niemeyer, pelas razões que ele tinha, mas que outras razões que surgem. Então, o próprio monumento da cultura, né, ele está na beira do abismo. O que está do outro lado ali, né, é a Baía de Guanabara. E essa Baía de Guanabara é um livro, né, seja da colonialidade, seja da colonização, seja da poluição. Então, ali, então não dá para você querer ter uma mentalidade curatorial ou museal de entrópica, de olhar a coleção de objetos. Não. Então, isso não funciona. E os anos que a gente praticou foram os anos para a gente esgarçar essa espessura. E foi por processos de frustração. Foi exatamente os primeiros anos, a frustração da maioria do público. Então, o que Milton Santos coloca é que quando um monumento, um espaço público é inaugurado sem a participação da sociedade, ali tem, né, um acontecer de um imenso, né, espaço de alienação. Isso é Milton Santos, a gente convivia com essa leitura, porque todo dia a gente chegava lá, a gente via
essa frustração, né? Uma família entra no museu e vê uma coleção de objetos que ela não sabe traduzir. Aí alguém pode perguntar, mas então a gente está diante de um problema gravíssimo, porque todos os avanços da história da arte, né, eles não foram feitos de uma forma de baixar para todos entenderem. Então, por isso, precisamos de cuidadores para gerar desejo de transformação. E isso não se dá por massificação e nem por decreto de democratização. Então, acho que são esses anacronismo da utopia brasileira. O termo anacronismo da utopia é um termo de próprio Mário Pedrosa. Então, existe a vivência do anacrônico lá. Então, tem uma beleza, tem um encantamento e tem uma grande alienação. E não se resolve por democratizações, por massificações, não se resolve isso. E não vou dizer que a gente conseguiu resolver naquela época, e nem, porque há uma distância, né, dos estados de criação, e isso faz parte do humanismo, quer dizer, essas categorias de artistas e tudo, e o resto da sociedade. E o que a gente está vivendo hoje é um embate, é um confronto, que aí, e pós-pandemia, como está se transformando, estão se transformando essas percepções de todo um universo de exclusões de valores éticos e espirituais, de todas as misturas brasileiras, seja a cultura indígena dos povos originais, os grandes saberes que eles têm, como também a afro-brasileira. E isso está vindo e está atropelando todos nós, todos nós. Então, essas são as dimensões do anacronismo ou da coincidência dos opostos. Como é que você lida quando você está exatamente na zona de contato? Você não vai dizer, joga toda a coleção fora, você não vai dizer isso, você não vai culpar as vanguardas dos anos 60, até bem pouco tempo alguém comentou, poxa, as obras da Lígia Clark não me disseram nada. Então, a gente que está dentro desse campo da história da arte, a gente virou quase que jesuíta e missionário. Não, mas Lígia Clark é importante. Como é que você se desconstrói, né, nesses campos todos? Isso é um problema do agora. E talvez muito, né, como eu estou lá na UF, todos os dias estou sendo cobrado, mas qual é a história da arte, ou quais histórias, ou quais práticas artísticas você vai encampar para se descolonizar, né? Como você vai desconstruir todas essas utopias europeias, estéticas, na América Latina? Essa é uma pergunta para todos nós, você, eu. Essas bordas agora, elas estão mais fortes, elas Sim. estão mais vivas. Sim. E elas têm que ter cuidado. Não, e são momentos limites, né? Que são momentos de crises profundas, mas que são extremamente relevantes, né? E que são de sofrimento, né? Às vezes, de até uma dificuldade de diálogo, mas às vezes é de se entender que é preciso, às vezes, silenciar também um pouco, né? A gente viveu vários casos, né? Eu comentei com você, assim, no próprio Instituto, né? A questão da exposição do Debré foi uma exposição que trouxe questões muito profundas para a gente, muito profundas de se pensar o Brasil hoje e de se pensar e de se ter uma vivência racista, inclusive, em relação à própria exposição hoje, né? Assim, com um olhar racista, né? Mas essa descolonização, ela não se dá só no discurso, né? A gente sabe disso, né? Ela não é da ordem só do discurso, ela tem o discurso, mas ela tem uma reconfiguração inteira, né? Também não é só da representatividade, né? E eu fui entender isso, né? Você está falando isso tomando muito, apanhando muito como branca, né? Como branca, mulher branca, classe média, que eu às vezes falei um pouco demais, que eu precisava silenciar mesmo. E não só entender esse lugar de fala como um lugar tão simples, né? Porque ele é mutável, ele tem 1000 configurações. Eu acho que continuo apostando na ideia de diálogo. Assim, acho que ela é a mais
o caminho mais assertivo, e da diversidade também, né? Mas como saber ouvir, eu acho que é a grande questão, né? Como saber ouvir e entender aquilo que você ainda não sabe na carne, né? Esses episódios que a gente teve lá do Debré, por exemplo, uma educadora minha que é negra virou para mim e disse: mas você nunca entrou num mercado e acharam que você ia assaltar. Entende? Eu nunca vivi na carne. Na carne. E a vivência da carne é uma vivência fundamental a partir disso que você está falando. E ela é política, né? Então, é preciso, às vezes, dar um passo atrás. Ao mesmo tempo, eu estava até te falando, porque acho que tem muito a ver, né? Eu estava vendo essa entrevista do Roda Viva, um jurista, chama Silvio Almeida, e que vai estudar o racismo estrutural no Brasil, e que uma das falas dele era sobre essa questão dos monumentos sendo reivindicados por todo esse movimento que está nas ruas, né, do Vidas Negras Importam, né, e ele faz uma fala muito intensa, muito forte, que eu acho que tem a ver com essa coisa da coleção dos objetos, desses objetos coloniais, e que acervos são esses, de quem eles falam, né, para quem eles dizem, né, e aí ele fala, tem gente que chora por estátuas, mas não chora a vida de uma pessoa negra, né, então ele, de certa forma, do lugar da onde ele fala, do ponto de vista, como negro, como um cara que estuda isso, você poderia ter no ponto oposto um historiador que vai falar da história dos monumentos, defendendo a favor a partir do campo da história, né? Então é um embate isso, né? Assim, que memória é essa, né? Essa é uma questão aí que nós vamos ter que enfrentar seguidamente. Isso antes da pandemia já estava existindo, graças a um processo aí que a gente não pode desconhecer, é o fenômeno da educação, porque Sim. A gente tem o regime de cotas e isso surge. No ano passado eu tive turma de produção cultural na UF, que eu acredito que tinha 60% talvez já estivesse chegando de negros e negras. Sim. E isso é uma construção. O Gilberto Gil foi fazer uma fala inicial no curso de produção cultural, já anos lá atrás, no auditório, no cinema da UF, e ele olhou e fez uma pergunta para o mesmo curso de produção cultural: quantos negros aqui? Então, você vê, não tinha 20% de negros. Agora a gente tem um curso de produção cultural e que negros e negras extremamente sedentos de conhecimento, né? Muito críticos, atentos demais, e isso é muito importante. Isso é muito importante que está ocorrendo. Isso a gente e não é uma luta nossa. Acho que é uma luta, inclusive, de rever que o movimento negro no Brasil ele é de extrema importância, inclusive da fundação dos partidos, da fundação de um monte de coisas, e que fica só no canto lá com o movimento negro. Mas eu também não sou do movimento negro, nem sou negra, e me sinto, às vezes, muito desconfortável. Mas acho como branca, assim, não só a empatia, mas entender que essa luta é de todos, né? É uma luta que envolve a todos nós, né? Assim, não dá para criar uma sociedade racista sem o branco estar implicado, né? Implicado profundamente, né? E para a gente é difícil pra caramba, porque é estrutural, tá ali dentro, você não percebe. Não, envolve os privilégios. A questão envolve privilégios e realmente privilégios cegos, né? Quer dizer, a gente cresceu dentro desses privilégios. Então a gente tem uma sociedade de classe perversa e tudo mais. E o campo da arte, o mundo da arte, toda essa situação é uma situação de anacronismo.
Então, a gente, né, dar essa cambalhota é fundamental, né, reconhecer a coincidência dos opostos, né, e ter muita humildade nesse momento, porque não dá para julgar, né, a dor dos outros. Então, o que está em jogo é uma história mesmo forte e E temos como que... lutar a luta dos outros, de pegar aquela luta que é do outro e se tornar nossa, né? Isso aí, Exatamente. Você não sabe como sentir aquilo, porque a carne não é a sua, né? Você não tem como sentir quando a carne não é a sua, somente no processo empático, de empatia, né? De outrar-se, né? De tudo isso que a gente falou ao longo da sua entrevista inteira, quer dizer, como outrar-se, como se não só do espaço, mas dos sujeitos, né? Como se qual que é a relevância de um corpo de múltiplas vozes, que é a palavra, uma fala que você fala muito, né? Que importância tem isso, assim? Porque quando a gente pensava corpo de múltiplas vozes, eu sempre pensei vozes sem cor, sabe? Sabe, quando você pensa corpo de múltiplas vozes, a ideia de uma polifonia, uma coisa poética, mas pensava isso lá, meus 20 e poucos anos, quando eu via isso, e como que as coisas se ressignificam, né? Pensava isso de uma maneira muito... vários pontos de vista, sempre pensando no campo das ideias, mas agora pensando nesse corpo de múltiplas vozes, é um corpo que tem cor, que tem local, né? Que tem... história, que tem memória, né? Que tem... Roberta, me permite, quando esse percurso, essa trajetória em espiral lá dos anos do MAC, o quanto aquela forma é pregnante, né, de tantas imprevisibilidades, a gente também brincava que aquela rampa vermelha era, digamos, uma utopia, como Sim. se, né, gerasse um anacronismo mais forte ainda. Pode-se oferecer um tapete vermelho para a sociedade? Pode-se cuidar de um tapete vermelho para a sociedade? Né? Pode-se oferecer uma experiência de elite transformadora para todos? Ali naquela rampa, era uma escultura caminho, que ela promovia a consciência incorporada que a própria forma indagava, como a forma tivesse uma complexidade indagadora. Então, é como se fosse uma esfinge. E, mais recentemente, eu li esse autor chamado Etienne Sorriot, que ele fala que a obra de arte é como uma esfinge, ela constantemente está gerando uma inquietação, uma indagação. E toda forma artística ela é parte de uma incompletude existencial. Então, você olha o MAC, essa incompletude estava, né, desde o momento que a gente fez, em 96 para 97, uma exposição que foi chamada Cada Olhar uma História. Essa exposição foi parte de uma experiência de oferecer aos visitantes, no primeiro ano do museu, né, uma ficha, uma folha em branco para que os visitantes fizessem comentário de 4 obras e fizesse uma história, ou comentasse, apresentava para a sociedade, um curador escolheu essas 105 obras entre 1.500. Escolha 4 obras que você possa fazer uma narrativa. Ali tinha uma pedagogia de multiplicar narrativas. Isso certamente o alcance era restrito, que não dava para distribuir para todos e não tinha todos os dias papel para distribuir, mas isso provocava um deslocamento de produzir novas narrativas e desconstruir esse curador invisível. O outro lado, aquela forma, atraiu os moradores do Morro do Palácio, aquele projeto Arte e Ação Ambiental, e aquilo ali foi incorporado como um dever do museu, que o museu gerasse ações ambientais junto com o programa Médico Família. O quanto aquela pregnância de forma pensava de uma radicalidade, né, social, não de democratizar para as pessoas entrarem no museu, mas levar, né, educadores, artistas, tudo, para trabalharem juntos com uma noção de construção de bases coletivas em diferentes comunidades. Isso está impregnado naquela forma, não que era a intenção do Oscar Niemeyer, mas que aquilo ali tem uma pregnância de futuros.
essa noção, né, de uma obra de arte ter pregnância e que ela pode gerar constantemente novas narrativas, isso faz parte de se repensar o papel e política curatorial, política do sentido de expor e deslocar o artista para ter uma coadjuvância ou co-narrativas com a própria sociedade. Isso tudo está diante daquele lugar que, com tantos visitantes alienados em relação ao valor que está ali daquela coleção. Então, né, não é para a gente catequizar. Vocês têm que conhecer o movimento neoconcreto, vocês têm que conhecer. Quer dizer, essa catequese a gente tem que abrir mão. Eu acho que isso é parte de uma pós-humanismo fundamental. A gente falou muito do MAC e eu achei, de repente, para a gente fechar, e da importância do arte-ação ambiental, quer dizer, essa ideia de arte num campo mais ampliado, né? Sempre fico pensando nesse nome, arte, ação e ambiente, né? Essa tríade AA, né? E que tem um caráter de uma resistência, né? Assim, para que isso sobrevivesse ao longo dos anos, de uma resistência, né? Dentro de uma política pública, né, enorme, né, para quem acompanhou e com a própria construção do Maquinho e toda essa é preciso ter resistência também, né? Não é só porque tem esse lado muito bonito que eu acho generoso da sua parte, da uma poética e de um espaço artístico que te fala do fora e que te lembra disso enquanto arquitetura, mas tem uma resistência política de um engajamento com a educação, né, com o entendimento da relevância disso. E me lembra um pouco de que você falava das experiências que você teve em Nova York, por exemplo, se pudesse ir... experiências no Brooklyn, eu acho, experiências que vêm antes disso, né, assim, em outro lugar, outro contexto, nos Estados Unidos hoje que se coloca também numa imagem que a gente já percebe que essa democracia deles não é frágil, né? Muito frágil, muito... O modelo de democracia é uma coisa extremamente frágil, né? Que era o modelo de democracia do mundo. Mas estou falando ali década de 90, que você viveu essa experiência lá e você coloca aqui que eu acho que tem a ver com isso que você estava falando. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu anotei. Aonde que está isso, meu Deus? Mas que é uma fala de um educador que te acompanha e que ele vai dizer que a arte é sempre... É que eu queria falar como ele disse. O Felipe Enoy, exatamente. E que ele vai falar que a arte é sempre uma língua, ou uma linguagem, não sei, não estou achando. Uma língua estrangeira. Uma língua estrangeira. O Felipe Enoy foi um educador. Ele trabalhou com o Victor D'Amico no MoMA, depois ele foi para o Metropolitan, e o Felipe Enoy, ele dirigiu um programa muito rico, muito importante, e também foi em torno de 69 a 71, exatamente no mesmo momento do Domingos da Criação. No Metropolitan, ele chama o Victor D'Amico, que era... O Victor D'Amico foi o primeiro fundador da educação no MoMA, a convite de Alfred Barr e John Dewey. Quer dizer, ele pensava a prática, a experiência dos processos artísticos como educação também. Ele fez todo um movimento. Depois de 30 anos no MoMA, ele foi mandado, saiu, e foi para o Metropolitan, mas foi um temporário, foi muito curto. O Felipe Enoy, ele fez um programa que eu gostaria um dia de ainda fazer justiça e publicar. Ele me influenciou muito. Eu não trabalhei direto com ele, não. Eu trabalhei com a Rika Burnham e Randy Williams, que trabalharam com ele. Essa frase, a arte é uma língua estrangeira, né?
E o programa de 69, 71 era um programa chamado Arts Awareness. Né, convidou 5 artistas de diferentes linguagens para trabalhar 15 semanas com high schools de inner city, quer dizer, das escolas públicas de dentro de Manhattan e, né, dos subúrbios. E durante 15 semanas eles filmaram essas experiências, que eram a transformação, muito inspirada em John Dewey e Victor Hugo, das obras, sejam arte egípcia, arte grega, seja Apólogo e tudo, em experiências poéticas, respostas poéticas. E eram todos, né, transformando esses encontros em performance. Eu tenho um vídeo, documentário disso. Isso me inspirou muito. E porque eu também trabalhei com a Rika Burnham e com o Randy Williams, essa questão, por exemplo, a Rika Burnham era coreógrafa e historiadora da arte. Sim. Até hoje, Randy Williams é um educador artista também. Então, essa visão de ser artista e educador estava lá muito impregnado. Exatamente. As experiências que a gente fez lá no MAC, né, foram muito inspiradas no contato que eu tive não foi com o MoMA, foi com esse pessoal no Metropolitan. Então, de você transformar um encontro em uma experiência de autoria e coautoria do encontro. Então, a gente fazia várias experiências no próprio Metropolitan e ainda fazia percursos curatoriais, que eu chamava, né, curadorias educativas, de você ver uma escultura africana e depois ir lá ver madamoiselles e cubismos e todas as experiências de tempo, espaço, forma. Então, você tinha todo esse percurso, mas sempre não se limitando a um programa conteudístico. Então, essa virada entre ensino e aprendizagem numa prática da experiência de produção de narrativas. Então, tudo que, quando eu fui para o MAC, e foram exatamente essas experiências. Eu trabalhei em Bushwick e também levava esse pessoal. Então, a convivência com essas pessoas, com essa prática, né, de jovens adolescentes que não tinham nenhum interesse em museus, achavam museus como sarcófagos, toda essa história. E você fazer uma guinada para que tenha um acontecer poético, um acontecer político. Isso foi parte da minha escola, né, durante meus anos de Nova York, eu posso dizer. E o Philippe Noirs, quando ele falou numa palestra na Columbia University. Eu anotei isso e fiz uma citação. Mas não está nem publicado. Ele comenta, a arte é sempre uma língua estrangeira. A questão de língua estrangeira, né, aí volta a fenomenologia. E o Paulo Freire também. O que significa ter uma experiência existencial de aquisição de linguagem? A aquisição de linguagem não é repetir uma gramática, é produzir uma narrativa, né, situada. Aí volta o Bakhtin, cronotopos, é um acontecer situado onde sujeito e mundo trocam-se, né, de avessos, não tem objetivo. Então, a linguagem, em sua origem, é um acontecer existencial. Sim. Bom, enfim, essa foi a minha escola que eu trouxe, que, felizmente, quando eu cheguei no Brasil, foi essa experiência nos subúrbios de Nova York, que a Dora Silveira me chamou, né, para dirigir a educação do MAC. Então, o Arte e Ação Ambiental, né, ele foi uma partícula do que a gente tentou fazer. Na verdade, a gente tentou fazer, né, várias ações de irradiações em comunidades que tinham programas médicos de família. Sim. Então, onde tivesse a saúde e a atenção básica na comunidade, pudesse ter, né, community-based art and education action, environmental action, ações ambientais, ações comunitárias, então, mas sempre trabalhando com um coletivo. E aí se torna a escola. Aí é uma escola, o museu como uma escola de social da arte. Lembra? Pensar sistêmico, né? Pensar sistêmico, né? Que a gente pode viver no Comuniarte também, né? Exato. Você viveu o Comuniarte, 8 meses sensacionais. Então, você viveu esse período que inaugurou um lugar que não sabia ainda para que veio.
né? Sim. Então, você teve estudos de caso, produção de narrativas, moradores, e que, no fundo, tem um espelhamento muito forte com a museologia social, né, com a Carta de Santiago. Só que na Carta de Santiago está muito, né, voltada aos museus dessa antropologia e tudo. Nós estamos trazendo as práticas artísticas para serem incorporadas a essa territorialização. Isso é um diferencial. E depois, não se tratava de democratizar para fazer público dentro do museu, e sim criar uma escola de agenciamento sociais, não que tenha um sujeito de conhecimento missionário que vai catequizar esteticamente as pessoas. Não, uma estética que um princípio ético, né, Gui, assim, em primeiro lugar, né, um princípio ético de escuta, de entendimento. A gente lá começou, por exemplo, como eu te disse, né, uma escuta, uma conversa que já existe há muitos anos por conta do Roberto Marinho, né, dessa relação. E como criar relações para se criar projetos, programas, né, eles não vêm montados, nem tampouco como levar a templos e para conhecer a arte moderna. Eu acho que tem e aquela comunidade ali do entorno do Guararapes é uma das primeiras de luta política em relação à associação de moradores, é uma das primeiras associações de moradores do Rio de Janeiro e de extrema importância. Então, primeiro ouvir um pouco, né? Assim, ouvir para chegar e saber se tem relevância nesse chegar também, né? Se saber ouvir. Acho que o Comuniarte, né? Deslocando, né? Para o caso, o Comuniarte, essa junção que teve ali, para quem não conhece, né? Porque a gente está falando aqui de um assunto que talvez as pessoas estejam ouvindo e não conhecem, quer dizer, um programa que juntou um museu internacional, como o Andy Warhol, o MAC, né, a universidade e escolas, é muito interessante como laboratório. Para mim foi um marco, por exemplo, vivenciar esse laboratório de instituições talvez tão díspares que talvez nunca conversariam entre si. Nunca conversariam entre si. E como foi possível ver esses meninos universitários, inclusive, reformulando suas trajetórias, né? Exato, exato. É só para É uma lembrar... reformulação também daquele que pode deter o saber, né? Eu acho que é importante. Eu acho que foi um dos projetos assim mais ricos, né? Praticamente a gente inaugurou em dezembro e a gente saiu do MAC em 2008 com a o fim e o começo se O fim e juntam. o começo foi. Eu Mas saí para Casadaros na época. o Comuniarte foi um processo de 1999 que começou. Em 2008, a gente teve uma bolsa, foi uma bolsa da Oi Futuro, mas o que tinha de peculiar era... Nós tínhamos professores de geografia com estudantes de geografia da UF, professores de saúde coletiva com estudantes de saúde coletiva, nós tínhamos professores de línguas, letras, com estudantes de letras, arte e, deixa eu ver se eu estou escrevendo, e educação, que é o Paulo Carrano. Literatura também, literatura. Letras, a Sônia Moderar. Letras, literatura, Sônia Moderar, tinha esqueci o nome dela, enfim. Cada estudante graduando, ele tinha 2 estagiários do ensino médio moradores da comunidade. Sim. E as propostas foram elaboradas em colaboração uns com os outros. Então, não foi um projeto a priori que vamos fazer isso e isso. Esse processo é de uma riqueza tremenda. Mas a gente tem uma questão, que é uma questão que a gente acompanha todos nós, e quem trabalha na área de arte, cultura e instituições públicas, voltando à sua pergunta inicial, é a questão da descontinuidade. Então, a gente não chega não existe instituintes, né? As coisas são sempre precárias, então se dissolve. Qualquer agenciamento dentro de uma territorialização, uma territorialidade, ele tem um tempo alongado, você constrói vínculos, e construir vínculos não é imediato, não é uma sociedade de espetáculo que constrói vínculos. Então, isso faz parte de algumas das viradas que a gente precisa, né, reconfigurar, né, esses cuidados com os vínculos. Uma jovem, um jovem que recebe uma experiência dessa, aí passa 3 meses, 4 meses e não tem mais, se descontinua.
Então, a gente fez várias pesquisas e sempre tinha a resposta, esse drama da descontinuidade. Sim. Outra questão é que eu acho muito importante, dentro da primeira pergunta que você fez, o que está se transformando, o que está mudando da nossa época. Eu acho que é um momento para a gente parar, todos nós, e revisitarmos o que desejamos que mude, o que desejamos de recuperar, que não pode mudar, que precisa melhorar e aperfeiçoar ou transformar. Essa pergunta está para todos nós aí. E uma das coisas que, para mim, está muito evidente, já pensando em concluir, é a questão da experiência planetária de interdependência. Então, interdependência é fundamental. Então, quando a gente discute, né, essa história perversa, né, do racismo, né, do capitalismo, dessa colonialidade crônica entre nós, como que nós vamos atuar para transformar isso? E a interdependência, solidariedade, todas essas questões estão parte, né, de um programa ético que a gente tem que adotar, e isso é fundamental. Tomar como princípio, né? Mas, Gui, eu queria, enfim, por conta do tempo também, da hora, foi uma conversa de quase 1h30. Edita. Mas foi, acho que, importante demais recuperar e rever e escutar, e espero que para as pessoas também, questões que eu acho que são tão importantes serem relembradas todo dia, né? Todo dia, né? Como se criar uma prática não colonial, como, né, descolonial, como instaurar afetos diariamente, porque é uma prática diária, né? E diária, quando acorda, até a hora que dorme, tentar, né, um exercício, né? Nessa humanidade em colapso, né? Nesse pós-humano em colapso. E queria te agradecer, assim, muito. Eu sei que o tempo estava difícil, eu sei que você está com 1000 questões aí do ensino à distância, um monte de questões que estão pipocando e que daria uma outra conversa. Te agradecer por disponibilizar mesmo esse tempo. Eu sei que não foi fácil e tenho certeza que vai ser muito importante que as pessoas escutem essa trajetória e essa experiência. Como foi, no caso, para mim, foi tão importante viver isso tudo. Espero que isso possa reverberar, né? Porque foi esse momento que oportunizou a gente não estar nessas instituições e poder conversar. E, ao mesmo tempo, querendo tanto conversar, né? É muito contraditório. Ao mesmo tempo, acho que a gente tem que fazer disso uma ferramenta muito significativa. E quero te agradecer muito, muito, muito mesmo, muito mesmo. É sempre muito bom te ouvir, muito bom. Me retoma os meus princípios, assim, como educadora que trabalha com isso. Me faz não esquecê-los. Eu queria agradecer realmente, né, essa oportunidade de revisitar tantas experiências e que tem tantas pregnâncias, e você está aí. Nós atravessamos entre o Museu de Arte Moderna, com Luiz Camilo Osório e a Jéssica, o Instituto Mesa, com princípios de ativações aí, né? O Laboratório de Criação do CCBB, que fez 30 anos, também formou. Uma coisa que é bonita é formar uma escola, né, pública de arte. A gente sempre brinca. A escola pública de arte é uma escola de arte pública, onde, né, umas gerações são formadas no sentido de arte com a experiência, pela experiência, essa espessura do presente, que é um ponto cego dentro do colonialismo que a gente convive e está tentando soltar das instituições de arte. Então, as novas gerações têm um horizonte, né, político aguçado de ter essa relação, né, de lugar, institucionalidades que possam se diferenciar, porque a gente está precisando de transformação. Muito obrigada, Gui. Obrigado a você. Beijo Boa noite. da Jéssica. Boa noite. Obrigado.